nosso PIB, ela foi decrescendo de 121 mil trabalhadores em 2013 para a curva foi baixando, chegamos a 87 mil agora. Então, nós perdemos cerca de 40 mil postos de trabalho no Distrito Industrial. O que significa atingir o teto, significa prejudicar o interior, o que significa atingir a vida das pessoas no seu normal. Qual é o cenário para 2030? Nós temos uma preocupação com Manaus 2030, nós planejamos. Nós queremos que Manaus saiba o que ela é hoje, o que ela vai ser em 2019, 2020, 2025, 2030. Então, mantido o contexto econômico atual, políticas públicas de curto prazo, com ausência de planejamento estratégico do Estado, das novas condições econômicas do país e do mundo, o cenário será de forte crise econômico-social, uma queda do nível de atividade da Zona Franca de Manaus e o aumento do esvaziamento do interior do Amazonas. É bom estarmos todos alertas, e esta reunião tem tudo a ver com a previsão, com a antecipação, com o olhar justo e o olhar consciente, lúcido, sobre uma realidade que não é uma realidade dourada, uma realidade que vai exigir sacrifício de todos nós, vai exigir profundas mudanças. Olá, você que é seguidor do Atual, site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe está aqui na abertura da primeira marcha de vereadores do Amazonas. Esse evento vai até amanhã, aqui na Câmara Municipal de Manaus, no auditório. Quem está palestrando é o prefeito de Manaus, que fala sobre cenários econômicos. A palestra dele começou por volta das 10 da manhã. O auditório está cheio, mais de 30 vereadores ou 30 representantes de municípios do interior estão aqui nesse momento. Mesmo com essa análise do futuro bem incerto, devemos ter esse cenário como bússola para buscar a construção do cenário prospectivo almejado, claro, desde que utilizadas políticas e estratégias de médio e longo prazo que permitam atingir, buscando um modelo de desenvolvimento que permita a expansão e diversificação da matriz econômica estadual com sustentabilidade ambiental. O tema, aliás, da minha palestra é o desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Nós temos que cuidar das duas coisas ao mesmo tempo, as duas coisas são possíveis. Mas hoje nós temos um polo envelhecido. Nosso polo de eletroeletrônica é um dos mais importantes. Este polo não é um polo que tenha futuro do jeito que está. E nós temos essa tela. Se nós quiséssemos fazer um cineminha aqui, a gente pegaria o nosso smartphone, a gente escolheria um filme, baixaria um filme e a gente passaria aqui. Ou seja, não existe mais. Eu tenho uma prateleirazinha em casa de filmes que eu gosto de ver, mas não tenho de ver porque eu não tenho mais DVD, eu não tenho mais nada disso. Desapareceu o DVD, agora você vai para o Now, né, você vai para a Netflix, você não precisa mais disso. E nós estamos percebendo que essa convergência tecnológica que mistura as coisas, a gente tem informática, mas não é computador. Tem informática e é computador. Essa mistura ela termina sendo contra nós. Nós temos que buscar novos polos, e vou falar desses novos polos aqui, para nós sustentarmos esse Estado de maneira mais conveniente. Ações a serem tomadas. Primeiro, reduzir as desigualdades econômicas e sociais entre Manaus e o interior do Amazonas com a geração de atividades econômicas que permitam a fixação do homem nos demais municípios do Estado. Segundo, algo que deveria ter sido feito há séculos, realizar o zoneamento ecológico e econômico do Estado do Amazonas para se conhecer a biodiversidade e as vocações econômicas de cada município. Ou seja, se a gente faz esse zoneamento econômico e ecológico, que já era para ter sido feito há muito tempo, nós não vamos perder as mesmas coisas. Chega no município, vamos asfaltar a rua tal, essa rua ficou de buraco, vamos asfaltar de novo. É saber o que cada município pode dar para a economia.
e buscar isso com ciência, porque nós fizemos um momento, nós sabemos o que é capaz de Iberé, o que é capaz de Paris, o que é capaz de Pissuna, o que é capaz de Novo Anão, sabe lá, possível demais o turismo, enfim, é descobrir as vocações dos nossos municípios e nós criarmos uma política efetiva de geração de emprego e de geração de renda na nossa terra. Então, que ações nós devemos tomar? Estabelecer planos de investimentos em infraestrutura, estradas vicinais, aeroportos, energia, portos, hidrovias e comunicação, sem os quais não é possível o aproveitamento das vocações naturais de cada micro-região. Fortalecimento da estrutura pública de ciência e tecnologia, buscando integração entre os diversos centros e universidades da região, buscando conhecer e aproveitar economicamente a biodiversidade. Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação de Vereadores do Amazonas, que é o vereador Álvaro Campelo, que está aqui conosco. Eu peço para a gente ficar um pouco mais aqui nessa parte iluminada, vereador. A gente está numa live aqui no Atual. Eu te pergunto, qual é a finalidade dessa marcha de vereadores aqui do Amazonas? A gente já sabe que já fizeram ano passado marcha de prefeitos a Brasília, cada um com suas ideias e reivindicações também, e essa marcha de vereadores? Além de a gente adquirir mais conhecimentos, como a palestra do prefeito falando do cenário econômico no estado do Amazonas, perspectivas da economia, nós queremos debater os problemas dos municípios. É por isso que os vereadores, de mais de 50% dos municípios do estado estão aqui, eles estão trazendo as demandas, eles estão trazendo um raio-x dos municípios. Nós vamos elaborar um documento que será subscrito por esses vereadores e muito em breve será entregue ao governo do estado, para que o governo tenha a noção do que esses vereadores estão trazendo em termos de demanda. E, claro, nós iremos apontar também soluções para que esses problemas sejam sanados. Então, esse é o nosso objetivo. Eu quero aí agradecer a presença de todos os vereadores de municípios que se deslocaram, vereadores que se deslocaram de municípios muito distantes e que estão aqui hoje na intenção de nós fazermos esse debate de alto nível. Agora, vereador, foi uma coincidência cair justamente no ano eleitoral esse evento ou não? Foi proposital? Não, ano passado nós já realizamos o evento, que foi o primeiro Congresso de Vereadores, que foi em dezembro. Nós já tínhamos programado essa marcha, e é um evento que continuará acontecendo anualmente. Ano que vem nós teremos a segunda marcha, se Deus quiser, e é um evento que se perpetuará. Agora, dos 62 municípios, incluindo a capital, pouco mais de 30 estão hoje aqui representados, não é? E os demais? Nós temos essas dificuldades logísticas, não são todos que têm condição de se deslocar, de vir até a capital. Então, eu já acho que foi uma grande vitória nós termos trazido aqui esses municípios para debaterem a respeito desse assunto. Obrigado pela participação aqui no Atual. Obrigado. A gente vai aproveitar e conversar agora com o Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, ele foi vereador, foi deputado e participa também aqui. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre um evento como esse, onde vereadores fazem uma marcha no nome, mas uma união dessa categoria. Qual é a tua opinião sobre isso, já que o senhor já foi também vereador de Manaus? O vereador, na verdade, é o político mais próximo do cidadão. O vereador é o político do dia a dia, do buraco da rua, da falta de iluminação no poste, da falta de merenda na escola, e acaba sendo o mais pressionado também pela população. Um vereador do interior do estado do Amazonas, mais ainda. Você imagina um vereador de Apuí. Se no asfalto vicinal, que vai para o assentamento do INCRA, não é na porta do presidente da República que vão bater, na porta do vereador. Então, o papel do vereador é um papel fundamental nesse diálogo da política com a população. Eu espero que seja cada vez mais próximo e tenho certeza de que estabelecer um diálogo do conjunto dos vereadores da capital e do interior do estado do Amazonas é algo fundamental, porque o nosso estado tem dimensões continentais e, portanto, realidades muito diversas e contraditórias. Encontrar soluções econômicas, políticas, sociais para cada uma dessas regiões é um diálogo que nós só vamos conseguir superar
é um desafio que nós só vamos conseguir superar com diálogo. Ainda há pouco, a Igreja Católica e outros órgãos, como a OAB Amazonas, a própria Corecon, lançaram o Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2. E a gente notou também que a população está desesperançosa, né? Várias pessoas não foram às urnas aqui na eleição suplementar, milhares delas, ou milhões. Como é que você encara tudo isso no momento que se avizinha mais uma eleição? Patrick, eu lembro que antes de uma eleição anterior, logo depois que começou a valer a regra da proibição da doação de pessoa jurídica, um magistrado me perguntou o que é que eu achava. Eu falei, depende muito do papel da Justiça Eleitoral. Se a Justiça Eleitoral for firme, nós vamos ter a eleição mais limpa que existe. Se ela for descuidada, nós vamos ter a maior farra de caixa 2 da história. Nós precisamos de uma Justiça Eleitoral e de cidadãos fiscalizadores do processo eleitoral para que o Caixa 2 não contamine o resultado da eleição e a eleição se dê em parâmetros de igualdade entre os candidatos. Eu estou notando que o senhor está magro. Eu acredito que não é impressão minha. Seu rosto está magro, o senhor me parece bem magro. O que é que houve? Primeiro, deixa eu falar da outra parte da pergunta anterior, né? Quanto à desesperança das pessoas, agora acabou de haver uma eleição suplementar lá no Tocantins e 50% dos eleitores ou votaram branco, nulos ou não foram votar. E eu acho que aí serve fazer um alerta, porque não votar não muda nada. Acaba que sempre alguém é eleito, e esse alguém acaba eleito sem a legitimidade da vontade da maioria do povo. Então, escolha o seu candidato de uma forma consciente, criteriosa, mas tome a sua decisão, porque o futuro do nosso país, o futuro do nosso Estado depende muito dessa decisão. E mais do que isso, o voto para presidente da República, eu costumo dizer que é sempre um voto muito ideológico, Patrick. Ninguém vota para presidente da República por uma telha, por um rancho, por um emprego para o filho. É uma eleição muito distante, então é o voto mais ideológico que tem. Mas não adianta você eleger um presidente da República que resgate as suas esperanças e manter um Congresso Nacional de canalhas que empareda o presidente da República em troca de favores para conseguir aprovar o que é preciso para o país voltar a andar para frente. Nós precisamos de um processo de renovação grande no nosso país. Em relação à minha condição física, um abraço a todos que estão assistindo aí ao vivo, parabéns a você, ao Valmir, a toda a equipe, pela independência e pela fiscalização e firmeza que o Amazonas Atual tem exercido nessa imprensa mais livre que a internet possibilita. Muito obrigado. A gente vai voltar agora lá para o local e daqui a pouco a gente vai tentar entrevistar também outras pessoas. Uma vontade política de se realizar este grande figurão que seria nós tornarmos o Guaraná uma riqueza a mais para a nossa gente. Açaí, forte demanda mundial, não é local, não é nacional, é demanda mundial. O Pará exporta, o Pará avançou na questão da certificação de qualidade e o Pará exporta e nós praticamente não. Nós temos que dar essa virada. O açaí é fonte de riqueza, fonte de saúde e ele é, eu repito, um produto de forte demanda mundial. Ele é produzido com qualidade, com certificado de saúde pública e se vender. Não falta comprador do Japão ao Chile, da Rússia a qualquer outro lugar. Não falta. Todos gostam de açaí e nós temos açaí fartamente aqui. O açaí não pode ser para o nosso consumo só. O açaí tem que ser para gerar emprego para os nossos filhos, para gerar oportunidade para nós educarmos nossos filhos, para gerar alojamento e nós fazermos uma revolução econômica deste Estado. E temos o criatório, a suinocultura, a bovinocultura, em campos naturais e área
áreas naturais, campos naturais. Nós temos vários lugares, nós temos Ponta do Arco, temos Parintins, temos vários lugares onde nós temos campos naturais, temos vários lugares onde nós temos áreas degradadas que perfeitamente poderiam abrigar a todo mundo. E a avicultura é outra fonte de renda. Ou seja, eu vim aqui não para fazer um discurso que eu queria fazer, enfim, mas eu fiz questão de preparar um trabalho para oferecer aos senhores, eu vou passar para as mãos do Diego também, um trabalho que é uma contribuição. Outros farão, outros trabalhos eu já devem ter feito, certamente melhores, não importa. O que importa é que eu estou procurando vislumbrar as portas abertas para o futuro, não as portas fechadas para esse próprio futuro. Eu quero portas abertas. E portas abertas é preciso criatividade, é preciso decisão, é preciso vontade política, é preciso força, é preciso inovação, é preciso sair da mesmice de se achar que governar é asfaltar a vida principal da cidade e repetir isso durante 4 anos e repetir isso. Isso é muito pouco. Nós temos que realmente nos concentrar. Eu esqueci de falar no peixe, acredito muito no peixe em cativeiro. Acredito muito na exportação do peixe. Tem um americano, que é meu amigo, Jeff, ele tem muita dificuldade, muita burocracia na alfândega, mas ele já exportou alguns containers com peixe da região. E ele chega nos principais restaurantes de Nova York, ele faz com preços altos. Ele é muito rico, ele faz isso para experimentar. Ele cobra preços altos, porque o pessoal paga mesmo. São pratos deliciosos, diferentes, por exemplo, do que eu gosto. Eu gosto de peixe assim, peixe, limão, um arrozinho e uma farinha. É assim que eu gosto do peixe. Eu não gosto de peixe gratinado, peixe não sei o quê, com aquele óleo todo em cima, eu não gosto. Peixe para mim é assim, sardinha para mim é sardinha, é o arroz, a farinha e é o limão. Então, mas eu devo confessar que quando eu provei esses peixes sofisticados que o chefe de cozinha dele faz, eu fiquei muito impressionado. O fato, e essa conclusão eu não quero me alongar, quero dizer a vocês uma coisa. Nós, e a culpa não é sua, a culpa não é minha, mas eu vou dizer nós, porque nós somos uma nação. Nós padecemos nessa crise porque nós dizemos que se nós tivéssemos feito isto aqui, nós não teríamos padecido nessa crise. Se nós tivéssemos feito isto aqui, nós não teríamos sofrido tanto. Nós não teríamos sofrido tanto. Nós teríamos, nosso polo de biodiversidade está aí. O Centro de Biotecnologia da Amazônia, outro dia eu fui com o senador Omar Aziz, diversos deputados federais, fui ao Ministério do Planejamento e ao Ministério do Desenvolvimento. Reunimos os dois ministros e conseguimos deslanchar um pouco essa barras que prendem o nosso polo de biodiversidade, o nosso CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Está pronto aí em um elefante branco. Parece que agora vai ser usado. Então, a Costa Rica é um pequeno país. Mas a Costa Rica está nos passando em tudo, em nível educacional, está nos passando em nível tecnológico. Ela vive de duas coisas, e vive muito bem, vive muito melhor do que nós. Costa Rica vive da biodiversidade rica que ela tem, e olha, a Costa Rica é desse tamanho. O Brasil é essa lona aqui. Então, com biodiversidade em tudo que é lugar, uma biodiversidade maior, concentrada na região norte do Amazonas. O Amazonas é a pátria da biodiversidade. Então, nós olhamos a Costa Rica prosperar, o turismo ecológico cabe para nós também, mas para ela está muito bom. Tem bom turismo ecológico e boa exploração da sua biodiversidade. As demandas da Costa Rica são menores que as nossas. Eles têm poucas bocas para alimentar. Nós temos 210 milhões de bocas para alimentar. Para nós é mais complicado, para nós é preciso mais. Mas o fato é que se nós estivéssemos funcionando no nosso polo de biodiversidade, nós teríamos estaríamos vendendo biojoias, fármacos, remédios, cosméticos, estaríamos vendendo isso para pessoas que não estavam em crise, porque o mundo inteiro não entrou em crise. O governo entrou em
crise no Brasil. O Brasil entrou em crise atrás do governo, mas o mundo não entrou em crise, os Estados Unidos não entraram em crise, a China não entrou em crise, os países outros não entraram, o mundo cresceu, e o mundo cresceu bastante bem. Então, nós entramos na crise porque nós não tínhamos a biodiversidade para oferecer, porque nós não tínhamos todo esse aparato aqui de sugestões que, modestamente, eu faço para os meus colegas vereadores. Eu vou sempre me considerar como um parlamentar, porque passei 20 anos no Parlamento Nacional, e para os meus companheiros, que são vereadores aqui em Manaus. Eu vejo alguns, vejo o Álvaro Capeiro, vejo o Elias Emanuel, vejo o nome desse rapaz? Dá aquele branco, impressionante. Aí meu pai dizia, não cite, porque se você citar, você acaba esquecendo alguém e acaba levando pau. Então, o Lourenço é um dos melhores amigos que nós temos, um grande amigo, enfim, mas isso já aconteceu comigo, com um irmão meu, sabe, eu estava assim, não, eu, meu irmão, eu sou muito desligado, muito distraído. Minha mulher sabe que eu costumo sair, se ela não toma conta, eu costumo sair com sapato de uma cor e sapato da outra. É da minha natureza mesmo isso. Mas o fato é que nós... Tem 8 mil ruas que não tem. 8 mil ruas que nós encontramos todos emburacados que não tem. E nesse semestre agora, vou dizer para vocês, nós vamos lançar o plano nosso de verão, embora o verão esteja escondido, que eu não vi, mas nós vamos asfaltar 2 mil ruas mês. Em 5 meses vamos asfaltar 10 mil ruas. E nós temos 8 mil ruas em boa condição. Nós vamos acabar com essa história de uma vez. E vamos fazer como sempre. Porque o que cria problemas em buraco, todos os vereadores. Em funcionamento brevemente, a nossa escola de saúde pública, com custos baixíssimos, custeio apenas do SUS, jamais dinheiro daqui, nós vamos colocar jovens com bolsas, recém-formados de medicina, com bolsas, trabalhando de casa em casa, levando saúde, levando vacinação, levando tudo de casa em casa, tudo para o nosso ACS, com as pessoas nossas de rua, e trabalhando também nas UBS, nas horas em que elas estão vagas. Nas horas das UBS, nós vamos usar essas pessoas. Nós todos os dias criamos um fato importante. Nós temos uma administração muito consistente. E muito bem, e defeitos sempre tem, defeitos a gente nasce, né, com erro. Não existe essa história de dizer que o Arthur é corrupto, isso não existe. Agora, existe a história de dizer que o Arthur pode ser feio. Eu sempre digo para a minha mulher, eu tenho muito azar de ter nascido com essa cara. Eu podia ter escolhido o Brad Pitt. O Brad Pitt eu ia muito melhor, mas o que foi? Foi essa, que eu tenho que melhorar do melhor jeito. Melhorar do melhor jeito e eu sei que com o tempo vai ter melhorando cada vez mais, né? Vocês podem não acreditar, mas quando eu tinha 20 anos de idade eu era muito bonitinho. Eu era muito bonitinho, era mesmo, né? Era assim. E aí, minha mulher olha meus retratos daquela época, aí ela diz assim, nossa, eu pegava fácil. Mas muito bem, eu queria deixar isso como contribuição para vocês, na mão do Álvaro Capeiro, que é o presidente, né,
necessário. Quando ele fica um discurso eloquente, eu fundo do vazio. Vamos para frente, unidos, venceremos. Eu não vim para fazer um discurso desse tipo. Eu vim para fazer propostas e procurar apontar caminhos ao desenvolvimento sustentável do Amazonas, portanto, capital interior, e olhando com um olho bastante firme, bastante agudo para as questões do interior e para as possibilidades de saídas econômicas para o interior do Estado. Muito obrigado a vocês. Espero que tenham sido. Obrigado. Terminou a palestra do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Agora ele vai conceder uma entrevista aos jornalistas. Nós vamos conversar com ele nesse momento. Né? Ele está chegando agora aqui. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos. Agora, Ele vai falar. Você quer que eu entregue para ele? Você quer que eu entregue para ele? Deixa eu chamar. Só um momento. Microfone, Mick. Oi, a última pessoa aqui. Vem aqui, passa para esse lado. Gostei. Prefeito, fazer essa entrega do documento. O que o senhor está entregando, prefeito? O documento, o resumo do que falei aqui, mostrando as oportunidades, a crise, as saídas que eu vejo para a crise, a crise do Distrito Industrial, as saídas que eu vejo para o Distrito Industrial de Manaus e a crise do interior e as saídas que eu vejo para nós dinamizarmos a economia do interior. Em resumo é isso, é um olhar sobre a nossa gente. Procurei não fazer um discurso daquele tipo eloquente e vazio, procurei fazer um discurso que viesse com dados, com números, com a possibilidade de... A unidade que você ajudou a construir, que é da União dos Vereadores aqui na nossa terra. Tá certo, prefeito. Quero agradecer a sua participação, né, a sua exposição foi extremamente importante para nós compreendermos mais o momento por que passa o país e certamente fará parte do documento que nós estamos elaborando com as demandas que estão sendo trazidas, com as propostas que estão sendo elaboradas, que nós vamos entregar ao governo do Estado do Amazonas. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Álvaro. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Prefeito, hoje o senhor anunciou agora que vai, já na sexta-feira, amanhã, mais de 40 mil servidores públicos de... com a primeira parcela do terceiro depositado em suas contas. O dinheiro já estava depositado na nossa conta há muito tempo. Que nós só podíamos fazer em junho. Então nós podíamos ter feito 1º, 2, 3 de junho, houve alguns problemas aí que vocês conhecem bem. Nós deixamos para fazer numa hora de tranquilidade e calmaria e o dinheiro foi depositado hoje, amanhã são 56 milhões de reais, mais 8 milhões de reais para os aposentados da Manaus Previdência. Então, são 33 mil servidores públicos, nós temos aí 64 milhões de 13º que vão ser jogados na veia do comércio, na veia da economia. E hoje foi depositado, amanhã ele está com as pessoas podendo manejá-lo nas suas contas. E isso não é nenhuma novidade, isso acontece todo ano, nós fazemos assim todo ano, mesmo nos anos de crise mais aguda nós fizemos assim e não vamos deixar de fazer assim. Entregou um documento com algumas sugestões para resolver a economia local, para dar um novo cenário para a economia local. Pois é, eu tentei passar um voo de pássaro assim em cima dos problemas brasileiros, essa persistência em o país não crescer muito, embora não esteja mais crescendo para baixo, né? Procurei olhar o Amazonas.
dividindo o Amazonas em duas partes e tentando unir essas duas partes, interior, capital, mostrando as oportunidades econômicas de cada um setor, mostrando que nós temos que ter novos polos aqui, eu brinquei até com os drones, nós temos que ter um polo de drones que os céus vão estar cobertos de drone daqui a pouquinho. O drone já serve para dar recado nos Estados Unidos, já serve para levar compras, comprei não sei o que, então leva o sanduíche ali no drone para a casa do seu fulano de tal. E nós não podemos ficar fora disso. Eu pergunto por que nós não podemos ter uma fábrica de drones aqui. E no interior, nós temos minérios para explorar, e não falo nenhum desrespeito à natureza. Eu falo e nós aproveitarmos como um direito nosso, aproveitarmos com todo cuidado ecológico, com todo cuidado ambiental, inclusive pregando o zoneamento agroeconômico e ecológico, que há muito tempo deveria ter sido feito e que já teria definido as possibilidades, as vocações de cada município do interior. Aquele ali serve para isso, o outro para aquilo outro. Então, nós não precisaríamos ficar repetindo essas políticas, né, de chegar, asfalta a rua, não sei onde, e não sei o quê. É preciso mais do que isso. É preciso nós, efetivamente, incluirmos um projeto, um plano de desenvolvimento econômico. E nós irmos com esse plano até o final dele, para nós podermos ter um equilíbrio saudável entre um interior pujante, e já foi pujante quando eu era menino, era muito comum na minha casa irem comerciantes assim muito importantes, depois desapareceu isso, o interior foi esvaziado, mas era do tipo assim, minha mãe dizer, não faça molecagem porque o seu fulano está aqui. Impunha aquele respeito, né, aquela coisa. Havia uma geração de empregos grande, havia uma concentração de população muito grande no interior. O interior se esvaziou. Mas nós temos como reativar isso, nós temos. E Manaus não pode se contentar de dizer assim, melhorou o faturamento da Zona Franca em relação à coisa péssima que estava. Melhorou um pouquinho. Nós estamos com 40 mil desempregados ainda do distrito, que se reproduzem outros tantos milhares de empregados, de desempregados pelo estado inteiro. E nós não podemos deitar nesses louros, porque nós temos muitos polos que estão precisando de uma reciclagem profunda e outros até estão envelhecendo. E eu citei um monte de polos que podem ser trabalhados por nós. Eu cito o drone, por exemplo. Drone dá para fazer um carnaval a favor da nossa economia. E procurei focar muito no interior. O senhor falou também que o polo industrial não pode perder a quarta revolução industrial. A gente já perdeu 3. O Brasil já perdeu 3. O Brasil já perdeu 3. O Brasil é um país especialista em perder oportunidades. Perdeu 3 revoluções industriais, a primeira, a segunda, a terceira. Agora está em ação a quarta. A quarta, ela é de tantas mudanças tecnológicas que nós próprios, qualquer pessoa, não digo eu digo uma pessoa jovem que esteja me entrevistando, por exemplo, vai sentir no primeiro momento, vai se sentir tão alheia ao mundo, tão por fora do mundo, porque as mudanças vão vir fortes. Elas vão vir muito bem captadas logo pelas criancinhas. As criancinhas vão entender tudo rapidamente. Mas para mim é um sacrifício, porque cada mudança tecnológica que tem, eu tenho que ir ali e, afinar a minha burrice ali com o estudo, com tudo mais, porque eu sinto que para as gerações que são mais maduras, é muito complicado você entender tudo que está se passando. E o mundo já está em ebulição, já está em revolução. O Brasil teima em procurar ir atrás do mundo e não ao lado do mundo. Plano Verão, prefeito? Plano Verão, pois é. Nós vamos fazer 2.000 ruas mês. 2.000 ruas mês. Nós planejamos um forte tapa-buraco com drenagem e tudo, e planejamos um programa de recapeamento muito grande, não só de vias principais, mas de muitas vias internas, porque elas simplesmente estão tão exauridas que não comportam mais tapa-buraco. Então nós vamos investir 30 milhões por mês nessa coisa entre tapa-buraco e recapeamento. Olha, partido, já estamos fazendo, né? O pessoal está aí, essa altura o Kelton está aí, o Marco Rota está aí na rua, mas nós queremos anunciar, acho que semana que vem, porque não é possível, uma luta, eu olho, acordo de manhã e vejo que estava molhado, né? Eu digo, nossa, parece uma perseguição, mas acho que o inverno vai ser, mas o inverno vai demorar mais a vir também, e isso vai compensar, mas sobretudo nós vamos aproveitar todo o espaço de verão para nós fazermos
em 5 meses, 10 mil ruas. Passamos 10 mil ruas em 5 meses. Porque nós temos 16 mil ruas, temos 8 mil em condições boas, tem 8 mil que estão em condições precárias. E nós precisamos dar um jeito nelas e vamos dar. Nós temos dinheiro próprio, não é dinheiro de ninguém. Nós temos solicitações aí de financiamentos que estão saindo, acabam saindo sim, mas não sei se dá para usar agora. Mas não usando, eu tenho provisionamento para 5 meses, não, vai até dezembro. Nós temos junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 7 meses, vezes 30 milhões, são 210 milhões. E nós temos 110 milhões para recapeamento, só recapeamento. O outro é misto. Então nós temos aqui 210, como é? Sou ruim de conta, 110 mais 207 vezes 210. Então serão 320 milhões, né? 320 milhões de reais. Não é nem uma coisa fácil de gastar. Não é uma coisa fácil de você dar conta, porque é preciso, nós estamos com as nossas equipes triplicadas e nós estamos também contando com as empresas. E o pessoal já acordou, graças a Deus, né? E eu lhe digo que o discurso que fiz foi voltado para o seguinte quadro. Nós, no Amazonas, não podemos depender mais só da Zona Franca. Temos que protegê-la, temos que defendê-la, temos que fazê-la crescer ao máximo, mas ela sozinha, até pelas sazonalidades, até porque tem as crises que se abatem sobre os nossos consumidores. Aí nós não vendemos porque nós temos os nossos consumidores. De desenvolvimento do país e de modernização da nossa forma de produzir, porque nós temos polos que estão caducando. Ok, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. De forma objetiva, se o senhor conseguir, de forma objetiva, eu pergunto ao senhor, qual o resumo que o senhor faz dos 6 primeiros meses da sua administração aqui? Foi bem, a gente tem tanta coisa. Nós ontem entregamos sancionei o projeto da Escola de Saúde Pública. Nós temos uma educação nossa que é um case, né?
Manaus é um case, aliás, a gente aqui, a gente tem dificuldade de se comparar com as cidades onde a gente não vive, né? Mas o Banco Mundial dedicou outro dia um monte de folhas dizendo que Manaus é um case, que Manaus é um milagre, que Manaus estava falido e Manaus de repente virou uma das cidades mais admiráveis do ponto de vista do equilíbrio fiscal. E quem tem equilíbrio fiscal faz obras, quem tem equilíbrio fiscal vive independente, enfim. Então eu faço um exame, uma análise muito positiva, sem ser grandiloquente, sem ser nada disso, uma análise positiva. Eu entendo que nós sobrevivemos muito bem às crises aí da anterior, que era gravíssima, e essa que está aí, que é grave. Estamos sobrevivendo, estamos pagando o 13º agora, no dia de hoje. Nós estamos com o 13º de dezembro já guardado, enfim. Nós somos organizados, nós temos dificuldades, é uma cidade cheia de problemas, mas nós não nos curvamos aos problemas. Nós os enfrentamos e nós vencemos muitos deles. Buraqueira vai acabar mesmo, prefeito? Primeiro, quando a gente fala em buraqueira, a gente tem que perceber que 8 mil ruas das 16 mil não são ruas de buraqueira. São ruas que nós já recuperamos e recuperamos definitivamente. Nós encontramos as 16 mil arrebentadas quando chegamos. E agora nós vamos fazer 2 mil ruas mês. 2 mil ruas mês. Em 5 meses, 10 mil ruas. Em 6 meses, 12 mil ruas. Dá uma revisão em tudo lá. E nós temos, além disso, uma Manaus que vai fazer recapeamentos importantes, porque tem ruas que não permitem mais o recapeamento. Não adianta tapar o buraco que o buraco vai voltar, porque as ruas estão perdidas. A gente tem que recuperar essas ruas para valer com um bom recapeamento. Muito obrigado. Obrigado, Patrick. Ok, muito bem. Aí o prefeito de Manaus respondendo aos jornalistas, falando sobre essa situação aí das ruas, que ele disse que vai recuperá-las, que é uma das maiores reclamações por parte da população. Qualquer momento a gente volta com outras informações aqui no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas, que lembra você que você pode também rever os vídeos publicados pela equipe do Atual no Facebook e também no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.